mediador. Fica ali no meio centralizando essa informação. Então, por isso que a letra D é correta. O consumidor pode desconhecer o provedor de serviço. Essa distribuição em camadas, pessoal, ela não é muito adotada, tá? Aparece pouco em prova. Mas eu coloquei aqui para destacar um termo que eu acabei já falando dele outras vezes. Então, novamente, tem aqui as minhas camadas. Aqui eu tenho os meus vários sistemas, aqui também o espaguete, um modelo de dados, um monte de sistemas. Aqui eu tenho os meus serviços. Lembrando, como um colega destacou no início da aula, esses serviços não são obrigatoriamente web service, podem ser outras coisas, tá? Não tem por que ser apenas web service. E aí eu preciso pegar esses vários serviços e eu preciso dar sequência neles, eu preciso dar uma ordem de execução para esses caras. Quem faz isso é SB e o nome desse processo, e isso é fundamental, é o processo de orquestração. O trabalho de mediar as chamadas entre esses web services, entre esses serviços, dar sequência entre eles, o nome disso é orquestração. É uma chamada, eu chamo um, chamo outro, aí eu monto a aplicação. Dado esse processo de trabalho, isso aqui fica disponível no portal, numa aplicação, no sistema, de alguma forma com resultado, e aquilo ali é o resultado final da minha arquitetura orientada de serviço. Bom, esse modelo não é muito diferente do anterior. Por que você colocou ele então? Por que tem esse slide aqui? Para reforçar esse conceito de orquestração. Para dizer que nessa camada eu pego vários serviços e dou sequência, dou organização para eles. Essa etapa feita, implementada por SB, que é esse meu módulo central. Tá? Então, o objetivo aqui é dar importância, mostrar onde que acontece esse termo-chave aqui, que é a orquestração do serviço. O SB, pessoal, faz a orquestração. A orquestração é dar uma sequência. Existem dois conceitos aqui que também aparecem muito no mundo BPM, mas para a gente é importante conhecer também. Um deles é o que nós vimos aqui no SB. É quando existe esse módulo central, centralizador, que orquestra as operações. O que esse cara faz? Ele compõe um processo de negócio, baseado, por exemplo, em web service, e existe uma figura central. A figura central é esse processo mestre que está aqui. Então, na orquestração, existe um processo mestre e cada processo participante não tem conhecimento de que faz parte de uma composição nesse esquema. Ou seja, A não sabe que está sendo usado, P, que é o provedor, não sabe que está sendo utilizado por C. Esse cara faz o trabalho, ele faz o trabalho de mediação. Essa mediação tem um nome, é orquestração. Então, o que caracteriza a orquestração? A existência de um cara central, um módulo central, e cada um desses elementos individualmente, conceitualmente, desconhece a existência do outro. Tá? Então, entre si, eles não têm conhecimento, eles não sabem que fazem parte de uma composição. Eles simplesmente oferecem informação, mas não chamam diretamente outros serviços. Todas as chamadas ao serviço ficam concentradas nesse módulo mediador, nesse módulo centralizador. A segunda forma de trabalho é a coreografia. Na coreografia, acontece sim uma composição de processo de negócio, assim como lá na orquestração, só que não existe a figura de um processo mestre. Ou seja, não tem um cara que fica controlando e coordenando os processos. Isso é feito ali de forma ad hoc. Um chama o outro. Como é que funciona? Então, como é que seria esse mesmo mecanismo ali se eu utilizasse coreografia? Aí não tem esse módulo centralizador. Como é que eles se resolvem? Eles têm que se conhecer entre si. Então, C pode chamar um módulo P, e o módulo P pode chamar um módulo P' e o P duas linhas. Ou seja, ele conhece a existência desses dois caras. Pega resultados, devolve para esse, aí eles trocam informações entre eles aqui. Isso aqui é uma coreografia. C conhece P, P conhece P1. Ele fez uma chamada direta. E não existe um módulo central para poder agrupar essas várias chamadas. Mas, professor, cadê o SB nesse modelo? Quem disse que é SB obrigatório? Tá? Quem disse que a arquitetura orientada a serviço precisa de SB? Quem disse que precisa de produto, tá, pessoal? Não precisa de produto, não. A arquitetura orientada a serviço não é tecnologia, não é produto. Você pode trabalhar numa organização toda baseada em serviços e não ter nenhum produto lá vendido, comprado, implementado para trabalhar. Você pode ter um esquema desse daqui.
eles conversam por meio de web services, trocam informações entre eles, usam paradigma, é só a forma de pensar. Pode ter a forma de pensar, ninguém tem uma bandeira lá levantada, assim, ó, aqui a gente usa SOA. O cara pode simplesmente usar a SOA, aproveitando os ativos, os investimentos já foram feitos em softwares anteriores, fazendo aqui chamadas entre web services, aproveitando com tecnologias que são conhecidas dentro da organização. Esse modelo, sem um mestre, quando não tem um processo mestre, quando não tem um USB, é um modelo de coreografia. Esse modelo está sendo exemplificado nessa questão aqui. Então, essa é uma questão que trabalha aqueles dois modelos que nós vimos anteriormente. Pessoal, dá uma lida na questão, tenta descobrir qual que é um modelo que está sendo adotado aí, tá? Só tem duas, vou dar uma dica, tá? Não é exceção, não é fila de atividades e não é instância de processo. Aliás, nada disso a gente conversou até agora. Eu quero saber se o que ele está colocando ali é uma coreografia ou é uma orquestração. Faz aí rapidinho de cabeça, dá uma lida aí, vamos discutir esse cara. Bom, o que ele diz ali, pessoal? Ele diz o seguinte, olha, existe um departamento interessado em usar um serviço. Então, ele está usando um paradigma aqui orientado ao serviço. Esse departamento, que ele não diz qual é o nome, ele pergunta para o departamento de compra, provavelmente tem um web service lá para isso. Ele chama um web service departamento de compra para fazer uma cotação de preço. O departamento de compra chama serviços de vários fornecedores. Então, ele vem aqui e pede em paralelo, inclusive ele fala em paralelo, ele pede para uma lista de fornecedores, aí não diz, são vários fornecedores. Os fornecedores devolvem as respostas para esse departamento de compra e ele vê qual é a menor cotação, devolve para o departamento que solicitou aquele pedido de cotação. Qual é, pessoal, o modelo? Essa descrição ali consiste em qual daqueles modelos? Isso aí é uma orquestração ou é uma coreografia? É uma coreografia. Esse cara daqui, não existe uma figura do módulo central e cada um deles conhece o outro, tá? Então esse cara conhece esse cara daqui, esse aqui conhece, cada um desses individualmente, pega essa informação e devolve para esse anterior. Então, o que ele quis representar aqui foi uma coreografia. Tem um argumento na aula passada, na outra aula para a turma 1, alguém até comentou o seguinte, tá, pessoal? Comentaram na aula da turma 1, o aluno falou o seguinte, olha, mas esse cara aqui atua como um nó-mestre, tá? Porque só tem ele aí no meio, e aí realmente dá uma lacuna, dá para imaginar que isso aqui, de alguma forma, possa ser uma orquestração. Não foi o que o cara quis representar, óbvio, tá? Ele não quis representar, foi uma coreografia. Mas percebam o conhecimento que um tem do outro, tá? Ou seja, esse cara conhece esse daqui. No modelo de centralizado, seria esse cara que passaria, esse cara que seria o ativo. Então, esse cara seria o USB e faria toda a informação. Aqui ele realmente parece um módulo centralizado, mas não é o objetivo. O objetivo é dizer que esse cara troca informação com esse conhece outros. Não existe um modelo central, não tem ninguém centralizado ali. E aí, esse é um modelo de coreografia. Letra A.